Olá pessoal, eu me chamo Valclésia, sou uma estudante do Português do Zero do CEAP Curso com o professor Edson. Adquiri esse curso há 8 meses atrás e foi a melhor aquisição que eu fiz na minha vida. A metodologia do professor Edson é diferenciada, é objetiva, é clara e eu aconselho a qualquer pessoa que se acha impossível aprender português adquirir esse curso. Tenho aprendido muito. Eu fui aquela típica aluna que ia para concurso apenas chutando questões e acertava no máximo 2 questões. E hoje eu tenho melhorado significativamente no português. Disciplina essa que eu achava impossível de aprender até conhecer o português do zero com a metodologia diferenciada do professor Edson. Com o professor Edson, você só não aprende se você não quiser. Vamos nessa. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. Estamos agora começando a nossa aula 2 do evento Imersão em Português, Professor do Estado do Rio Grande do Norte. Então, sejam muito bem-vindos. Um evento preparado com muito carinho para te ajudar a entender a lógica do estudo do português para este grande e esperado concurso. Então, são esperados milhares de vagas previstas para o ano de 2023, concurso da Secretaria da Educação do Rio Grande do Norte, né? E aí, na aula 1, eu falei para vocês o estudo do português antes do edital, o estudo do português depois do edital. Falei para vocês também a questão da sequência, né? Quais são os principais conteúdos, interpretação, tipologia, morfologia, sintaxe, pontuação, os assuntos que de fato eu tenho que dar um maior foco, um maior carinho, são esses conteúdos que são mais cobrados nas provas de concursos, e também eu lancei em primeira mão o projeto, né? Eu lancei em primeira mão o meu projeto para este concurso, que é o Intensivo de Português para Professor do Estado do Rio Grande do Norte. É um curso, é um treinamento online de português que vai te ajudar tanto antes do edital a compreender quais são os principais conteúdos, como também pós-edital, principalmente com a atualização que você vai ter independentemente da banca organizadora. Então, as inscrições para esse treinamento, para o intensivo, elas estão abertas. O link está fixado aí no chat. Inclusive, quem baixou o material de questões já está disponível no finalzinho todas as informações sobre o intensivo, como é que ele funciona, é, como é que ele vai funcionar, quais são os bônus, quais são as características deste projeto, né, que vai te ajudar a aprender de fato português e disputar as vagas deste grande e esperado concurso. Então, o intensivo, você vai ter acesso a ele, acesso até a prova do concurso e vai ter atualização pós-edital. Então, o edital foi publicado, começou a estudar, passou 3 meses estudando pelo intensivo, o edital foi publicado, você não vai se preocupar porque vai ter uma atualização sem custo adicional. Então, essa é uma vantagem de você estar entrando nessa primeira turma agora, porque se você vai estar investindo esse valor agora, que é o valor de R$ 247 à vista, certo? Eu tenho certeza que quando o edital for publicado, você iria gastar esse valor em algum projeto. Então, a ideia é que você tenha um projeto que não vá precisar mais comprar outro projeto quando o edital for publicado, tá certo? Então, esse projeto, ele a priori ele vai ter uma mentoria inicial. Essa mentoria inicial que eu vou marcar com os novos alunos, né? Inclusive quem já é aluno, muito obrigado pela confiança. Vou marcar uma sessão de mentoria com vocês, certo? Não sei se vai ser na próxima semana ou na outra, até que a gente vai encerrar as inscrições para exatamente iniciar esse projeto. Então, vou fazer a mentoria, fazer a mentoria com vocês. Nessa mentoria, eu vou instruir a vocês como é que vocês podem estudar com pouco tempo, conciliar
o português com as outras matérias, as outras matérias, né, como didática, conhecimentos específicos. Quando o edital for publicado, você não vai se preocupar, porque vai ter a segunda mentoria. Essa mentoria vai ser direcionada para a banca organizadora, mostrando quais são os conteúdos, quais são as regras, quais são os módulos principais que você deve dar um foco maior. Bom, e você vai ter, né? Curso teórico base, exercícios, questões comentadas, simulados, vai ter sessões tira-dúvidas, listas de questões, revisões, estratégia de estudos, que eu estou falando aqui antes e depois do edital, passo a passo de estudar português, e aí vai ter acesso até a prova, aulas ao vivo, atualização pós-edital, grupo de estudos no WhatsApp, questões comentadas da banca quando for confirmada. Se a banca for confirmada hoje, você já vai ter um direcionamento para ela. Suporte exclusivo comigo, professor Edson. De bônus, suporte pessoal, acesso até a prova, atualização pós-edital, sessões tira dúvidas e de brinde, o treinamento Pedagogia do Zero. É um treinamento que eu fiz parceria com o professor Josemir, um dos melhores professores da área pedagógica do Brasil, e ele cedeu o projeto dele, Pedagogia do Zero, para que eu colocasse aqui dentro do meu treinamento. Esse projeto tem legislação educacional, LDB, BNCC, LDB, BNCC e conhecimentos pedagógicos. Então, é um treinamento que vai te ajudar também a estudar os principais conteúdos da área pedagógica. Certo? Então, o investimento, 247 à vista ou até em 12 vezes. Aí vai depender, os juros, vai depender da quantidade de parcelas. Lá dentro você vai ter lives exclusivas para matriculados, acesso até a prova, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, comunidade no WhatsApp, mentoria, suporte pessoal, mais de 500 questões comentadas, 2 sessões de mentoria ao vivo com a turma. Primeiro vai ser logo, né? Logo no início dela. A segunda vai ser quando sair o edital. Acesse as aulas offline. O aplicativo da Hotmart permite que você acesse mesmo sem ter internet. Acesse a todos os materiais de apoio. Acesse até a prova, atualização pós-edital. Então, sendo bem sincero, é um ótimo investimento, tendo em vista esse suporte que iremos dar antes e depois do edital. Eu muito bem poderia ter lançado essa turma, uma turma de pré-edital, certo? E aí eu poderia lançar uma outra turma pós-edital. Mas para ajudar, né, para te ajudar antes e depois do edital, um valor de 247 é um valor muito justo, né? Eu acredito que esteja até barato, porque só um curso meu de questões por banca, você vai encontrar por 150, 127, então você já vai estar levando os da banca organizadora quando ela for confirmada, certo? Então, essa é a primeira turma, valor promocional. Não sei se na próxima turma vai ser esse valor, tendo em vista, né? Porque sempre estamos atualizando o nosso projeto. Bom, então é isso, né? Link aí no vídeo, né? No chat. Qualquer coisa, qualquer dúvida, só entrar em contato com o meu suporte para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, vamos para o simulado, tá bom? Vamos para o simulado. Eu sempre, nos meus projetos, esse, no caso aqui, antes de irmos para o simulado, deixa mais pequenininho aqui, eu gosto de fazer um resumo. Na aula anterior, na aula anterior, na aula anterior, eu preparo, na aula anterior, era, na aula anterior, eu falei das principais funções as principais. Não está prestando. Caneta. Tem alguma coisa aqui em cima? Espera aí. Espera aí. Eu abri o aplicativo aqui da mesa. Só um instante. Enquanto isso, deixa o like, compartilha o vídeo, gente. Compartilha o vídeo, certo? Com aquele amigo que está estudando,
para concurso, quer aprender português. Eu não entendi. Não está prestando. Deixa eu ver aqui agora de novo. Como se ele tivesse duas. Vamos lá. Então, enquanto isso, gente, enquanto eu estou me organizando aqui, comente aí qual é a resposta correta da 1. Vamos lá? Qual é a resposta correta da 1? Vou trocar a ponta aqui a ponta da minha caneta. Vamos lá. Questão 1. Qual é a resposta? A oração destacada apresenta o valor de. Vamos lá. Qual vocês marcariam? E aí, estamos aí na luta, né? Para recuperar o canal. Para recuperar o canal anterior. Tava ruim. E aí tá na justiça, né? A justiça já decretou para o Google devolver o meu canal. E agora, só esperar. Logo, logo, estaremos novamente no canal oficial. Não entendo porque não está prestando. Desligar e ligar de novo aqui. A ponta não é. Vamos lá. Será que é isso que está aqui em cima? Não era para fazer isso. O ruim é explicar sem anotar, né? Então, vai ser mesmo aqui que no improviso, né? O que poderia ser? Ó, tentar a última coisa aqui, gente. Ah, cadê esse slide? Vamos lá. Eu tô ambas. A última tentativa, gente. A resposta da 1 foi qual? A tecla de pressão. Vamos testar agora a tecla. Ativar teclas de pressão, não. A caneta digital. Ajuste de sensibilidade. Eu vou tentar fazer isso depois, senão vocês vão ficar aí esperando muito tempo, tá bom? Então vou dar aula hoje sem a caneta. Aí, porque ele tá nos dois. Tá percebendo aqui? Ó, ele tá errado. Tá bom. Vamos lá. Vamos começar, gente. A nossa correção aí, certo? Ó, eu vou abrir o slide anterior para revisarmos, tá bom? Como não vai dar para eu anotar, vamos então pelo menos revisar as orações que eu falei na aula anterior, não é isso? Então nós estudamos 4 orações, as 4 orações mais cobradas nas provas de concurso, tá bom? Adverbiais. Então nós estudamos a oração subordinada adverbial causal, certo? Eu expliquei para vocês que causa é motivo, né? Ó, coloquei aqui em cima. Quem anotou viu. Causa é motivo. Causa é um motivo que gera um resultado, né? Então, para toda causa haverá uma consequência. A causa é o motivo.
A consequência é o resultado. As principais conjunções têm o porquê, visto que, já que, uma vez que, e aí muita atenção com o como. Geralmente o como a gente associa a uma comparação, no entanto, ele pode ser causa. Quando é que o como é causa? Quando eu consigo trocar por já que, certo? Então, no exemplo, saiu do curso, já que passou no concurso, aí eu tenho o já que, né? E eu consigo associar. Passou no concurso é o motivo de ter saído do curso. Então, passou no curso é o motivo, saiu do curso é o resultado de ter passado. Ó, não foi trabalhar porque estava de férias é o motivo de não ter ido trabalhar. E aí tem o como. Como não consegui ganhar isenção, paguei a inscrição. Aqui eu consigo trocar o como por já que, por visto que. Visto que não consegui ganhar isenção, já que não consegui ganhar isenção, paguei a inscrição. Então, não conseguir ganhar a isenção é o motivo dele ter pagado a inscrição. Então, como com ideia de causa. Muita atenção a isso aqui. Subordinada adverbial concessiva. A semântica da concessiva é uma quebra da expectativa gerada, vai indicar uma oposição, né? Vai indicar uma concessão. A ideia da concessiva é um obstáculo, mas ele não te impede. Há um obstáculo, só que você faz algo diferente do que é esperado. Se há um obstáculo, o que é esperado de ti é que você fracasse, que você desista, mas você vai fazer algo oposto ao que é esperado. Por exemplo, embora eu ande triste, andar triste é um obstáculo. Você poderia desistir, mas você faz algo oposto. Ó. Não irei desistir. As conjunções, embora é a principal, mas eu recomendo decorar todas as que estão aqui. Ó. Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, apesar de, por mais que, conquanto, tá bom? Então, ó, embora eu ande distante. Se eu ande distante, isso é um obstáculo. Só que nunca irei me afastar de você, né? Apesar de não estar confiante, irei fazer a prova. Se eu não estou confiante, a expectativa é que eu não faça a prova, mas eu vou fazer. Então, essa é a concessiva. Vimos a consecutiva. A consecutiva é a regra da metralhadora. A semântica é consequência, né? É uma ideia de consequência. Consequência é um efeito, é um resultado. E as principais conjunções consecutivas envolvem o que relacionado ao tá, 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 tá. É o tá de tal, é o tá de tanto, é o tá de tamanho e é o tá de tão, formando uma expressão tal que, tanto que, tamanho que, tão que. Então, falou de tal forma que me convenceu. Falou de tal forma, tal que me convenceu. Então, o que relacionado ao tal. Eu assisti tantas aulas do professor Edson que gabaritei a prova, o que relacionado ao tanto. Ele estudou de tal forma que foi aprovado. Então, lembre que é muito comum o examinador distanciar, fazer um distanciamento disso aqui, certo? Para tentar fazer confusão na sua cabeça, certo? Beleza. E por fim, vimos a oração subordinada adverbial final. A final indica finalidade. Finalidade é um objetivo. A principal conjunção final é para quê, né? Para quê? Aí tem a fim de que com um propósito de. Esse para que às vezes vem para seguido de infinitivo. Para mais infinitivo, que é o verbo que termina em AR, R e R,
indicando finalidade também. Então, por exemplo, estudo para mudar de vida. Para mudar de vida é o objetivo de eu estudar. Eu escolhi ser professor para que possa ajudar milhares de pessoas. Para que possa ajudar milhares de pessoas é o objetivo, é a finalidade. Ele implantou um sistema para verificar finalidade. Bom, então com isso, né? Com isso, vimos as principais conjunções adverbiais, certo? Vamos agora para as questões. Então, o material está aí fixado no chat. Vamos lá. Ó, como a ideia não pegou na tropa, adaptou o método para a leitura de sexos. Então, aí tem esse como, né? Esse como pode ser causa, né? Pode. Esse como pode ser comparação? Pode. Esse como pode ser conformidade? Pode. Então, para esse como, ó, e aí vocês vão ter que anotar o que eu vou falando, certo, gente? Porque não vai ter como eu anotar hoje. Ó, para esse como ter causa, eu consigo trocar por já que, por visto que. Então, eu consigo falar assim, ó. Já que a ideia não pegou na tropa, adaptou o método para a leitura de sexos. Visto que a ideia não pegou na tropa. Então, esse como aí está indicando causa, certo? Edson, quando é que o como ele é comparação? O como é comparação, como o próprio nome já fala, quando ele compara. Ele vai comparar X a Y. Edson anda como um canguru. Então, ele está comparando. Ele é tão bonito como o irmão. Está comparando. Então, para ele ser causa, você consegue trocar por já que, visto que. E provavelmente há muita chance do como na prova representar a causa. Porque se ele coloca comparação, muita gente vai marcar. É fácil identificar a comparação. Mas quando ele coloca causa, muitas pessoas nem sabem que como pode representar causa. Bom, o como ele também pode ser conformidade. Então, vocês anotam assim. Para o como ser conformidade, você consegue trocar por conforme, né? Ele falou como combinamos. Ele falou como combinamos, eu consigo pegar esse como e falar conforme. Ele falou conforme combinamos. Tá bom? Então é isso. Vamos para a questão 2. Ó, a questão 2 diz assim, ó. Cadê o mouse? Tá aqui. Bom, voltou. Vamos lá. A primeira oração do período confere ao trecho uma ideia de. Aí, olha só, a primeira oração é essa aqui, ó. Embora sirva de inspiração para mulheres na Nova Zelândia e no resto do mundo. O que introduz essa oração é o embora. Então aí ficou fácil, né, gente? Ó, introduz uma ideia de quê? Ó? Uma ideia concessiva, né? Lembra que concessiva tem a mesma ideia de adversativa. Só que o que vai diferenciar são as conjunções, né? Na concessiva a gente tem embora, ainda que, mesmo que, apesar de, se bem que, por mais que, conquanto. E a ideia da concessiva é uma oposição, né? Vai indicar uma oposição gerada. Então, embora sirva de inspiração. Aqui eu poderia ter trocado por ainda que. Ainda que sirva de inspiração. Poderia trocar por mesmo que. Mesmo que sirva de inspiração. Por mais que. Por mais que sirva de inspiração. Tá bom? Então, 2, letra D, a resposta. Por isso que eu falei.
É importante decorar as conjunções, só que é essencial lembrar a semântica. Vamos para a questão 3 aí. Ó, ainda que não exista uma concepção única sobre o empreendedorismo social, a expressão destacada, ainda que pode ser substituída sem prejuízo de sentido, certo? Sem prejuízo de sentido por, muito fácil, ó, de, mesmo que, né? Mesmo que, por que, Edson? Porque vai ter a mesma semântica, né? Ó, ainda que não exista, embora não exista, né? Mesmo que não exista, por mais que não exista, conquanto não existe uma concepção, ok? Se bem que não exista, então as conjunções, certo? Concessivas, por isso que eu falei, todas elas eu devo ter um carinho especial. Todas elas, porque todas são cobradas nas provas dos concursos. Bom, vamos para 4. Assinale a alternativa em que o termo indicado poderia substituir o sublinhado no período acima, né? Ó, aqui é, ó, embora, ó, embora. Embora a gente tenha, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que, apesar de e conquanto. Edson, eu confundi porque aqui tem por, quanto, e aqui tem com. Eu decorei assim, com de concessão, certo? Com quanto, com de concessão. Olha que interessante. Com quanto é concessão, é a resposta. Por quanto vai ser. Anotem aí, pessoal, porque eu não vou ter como escrever. Por quanto é a explicativa, certo? Por quanto é a explicativa. Tem também o enquanto. Enquanto vai demarcar tempo, certo? Então, por quanto é explicação, com de concessão, com quanto de concessão, e enquanto indicando tempo, certo? Indicando o tempo. Então, 4, letra E. Vamos lá, vamos para 5. Assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada que expressa a ideia de concessão. Falou em concessão, falou em embora, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que. Olha a resposta aí, a 5, letra, letra C, né? Ó. Por mais que. Por mais que. Então, essa é a resposta correta. Ó, visto que é causa, né? Visto que, já que, uma vez que, porque, ok? Esse desde que, gente, tá indicando condição. Condição tem se, caso, contanto que. Olha como eu consigo trocar por contanto que, ó. Alguns permaneceriam insatisfeitos, contanto que seus interesses fossem atendidos, né? A fim de que é finalidade, né? A fim de que, com o propósito de, para que. Esse logo que, não confundam, gente. Logo que com visto que. Visto que é causa, certo? Logo que está dando uma ideia de tempo. Logo que, após que, ideia de tempo, certo? Então, 5C. Por mais que é concessão. Vamos para 6 aí. Olha as 6. O trecho destacado expressa em relação ao que o antecede
o sentido de, ó, a resposta da 6 é consequência. Por que é consequência, professor? É a regra do tá, né, gente? É a regra do tá. Tá de tal, tá de tão, tá de tanto e tá de tamanho, né? Eu tenho aqui o que se ligando ao tão, né? Ó, há enganos tão bem elaborados, seria estupidez não ser enganado por eles, né? Ó, tão bem elaborados. Então, o que se ligando ao tão, ó, tão que. Então, aí tem o que? Ideia de consequência. Beleza? Ideia de consequência. 6, letra B. Olha 7. A oração destacada pode ser classificada como, ó, sindética explicativa, sindética conclusiva, adjetiva explicativa. Está aqui a resposta. Subordinada adverbial consecutiva. Por que que é subordinada adverbial consecutiva? Porque o que, novamente, se ligando à regra da metralhadora, está ligado ao tá, 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 tá. Então, ó, as decepções são tão comuns que são tão comuns que regra do tá, 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 tá. Tá formando a expressão tão que, tal que, tanto que, tamanho que. Veja que quando você tem uma metodologia, um método de resolver as questões, tudo se torna mais fácil, né? E é isso que eu ensino a vocês, é descomplicar conteúdo de português para concurso. É a minha missão. 8. A relação de sentido expressa pelo trecho em destaque em relação ao trecho precedente é de, novamente, consequência. É aquele tipo de questão que você bate o olho e você acerta. Ó, até porque a banca facilitou, ó, colocou juntinho. Se eu fosse uma banca organizadora, eu não teria feito isso. Provavelmente eu teria distanciado. Eu iria distanciar esses caras. Então, ó, avançou tanto que é quase impossível para um leigo diferenciar um discurso real. Consequência. Bateu o olho? Acerta. 9. Para dividir, ó, a oração sublinhada do trecho acima é para dividir. O que é que eu mandei vocês anotarem? Eu falei para vocês, para seguido de infinitivo, envolve o quê? Finalidade. Finalidade é a mesma coisa que oração subordinada final. Lembrem, finalidade nada mais é do que um objetivo. Então, a administração do santuário devem assinar um acordo com qual objetivo? Para dividir os lucros dos lucros, né? Então, para dividir. Então, lembre que geralmente para é finalidade. Então, pode vir para que ou pode vir para mais infinitivo. Bom, não se esqueçam. Além de finalidade de para que para mais infinitivo, tem a fim de que e com o propósito de. Bom, aqui inclusive eu poderia ter trocado por a fim de, gente, ó. Deve assinar um acordo a fim de dividir, certo? Ou com o propósito de dividir. E a 10, olha a 10 novamente, eu tenho aqui, ó, para, gerar crescimento. Aí ele colocou um termozinho no meio aqui, só para tentar te enrolar. Mas a resposta é a mesma. É o quê, ó? Finalidade. Então ele colocou lidar com leads, prospectos, clientes,
dando a atenção necessária para gerar crescimento, dando a atenção necessária com qual finalidade, com qual objetivo, para gerar crescimento do negócio. Finalidade. E aí, gente, acertaram quantas questões? Joga no chat. Quantas questões vocês acertaram? Coloca assim, 9 de 10. Coloca a questão que você acertou e bota e quantas, né? Então, 9 de 10, 8 de 10, 10 de 10, 2 de 10. Eu acho improvável alguém ter feito só 2 de 10, porque foi um conteúdo bem mastigadinho. E outra coisa, gente. Nos meus projetos, eu tenho uma preocupação enorme com dar César ao que é de César. Como assim, Edson? Entendam. Vocês perceberam que todas as questões que eu coloquei para vocês foram questões correspondentes ao que eu havia ensinado. Muitas vezes você pega questões de assuntos que você não está estudando. Isso acaba com que você erre por não saber o conteúdo. Isso causa desmotivação, frustração, né? Ah, eu estou estudando tanto e não estou conseguindo aprender. Então, as questões que eu vou selecionar dentro do treinamento são questões que vão estar de acordo com o que estamos trabalhando. Uma questão ou outra que eu coloque que não foi abordado, eu ensino a você o conteúdo pela questão, certo? Porque às vezes a gente é tão fácil de a gente desistir com tantos obstáculos, é assim. E aí, quando você pega a questão, se você está errando, você fica, meu Deus, eu estudo tanto, eu me dedico tanto, mas eu não estou vendo o resultado. Então, no projeto, eu vou te dar exatamente a parte teórica para te tirar do escuro, assim como eu vou te dar as questões estratégicas para fazer você colocar esse conteúdo em prática nas questões e fazer você evoluir. Por isso, novamente, eu quero te convidar, certo? Ah, professor, mas eu não vou entrar nessa turma. Não, não tem problema. Continue no grupo lá do WhatsApp, vou continuar informando lá sobre o concurso, postando conteúdo gratuito para ir te ajudando, tá certo? Então, novamente eu quero te convidar para entrar para o meu projeto, o Intensivo de Português para Professor do Estado do Rio Grande do Norte, que vai te levar de um ponto A ao ponto B, mesmo que você esteja começando do zero. Eu vou te levar ao nível avançado para este concurso, independentemente da banca organizadora. Ah, professor, é a banca FGV. Só o isolado da FGV custa R$ 147. Se a banca FGV foi confirmada, esse curso da FGV, a gente vai jogar lá dentro do intensivo de português. Porque o meu compromisso é te ajudar de todas as formas, de todas as maneiras, te ajudar a estudar para esse concurso. Antes do edital e depois do edital, independentemente da banca organizadora. A banca FGV é a banca mais difícil, mas mesmo se ela for, eu tenho certeza que eu vou te ajudar. E que essas aulas teóricas que vocês vão ter acesso agora, as questões, já vão sim, de maneira direta e indireta, te preparar para a FGV. Deixa eu te mostrar duas coisas, duas hipóteses. A primeira delas é você simplesmente ignorou essa oportunidade de entrar para o treinamento. Você entrou para o treinamento. Você que entrou para o treinamento já vai estar tendo uma base de estudos muito grande para enfrentar a FGV, certo? Vamos imaginar que o edital foi publicado, que a banca organizadora foi publicada e você tem 3 meses para estudar. Quem vai estudar sozinho pela banca com questões da FGV vai se decepcionar um pouco. Porque a FGV ela tem alguns padrões de cobrança que só ela cobra. E que eu já domino esses padrões de cobrança. Eu já sei como você deve estudar para a banca FGV. Então, o meu aluno, quem já é do projeto, já vai ter toda uma preparação voltada para a banca FGV. E aqueles que não vão estar vai se tornar, pode até mesmo conseguir, mas vai se tornar até mais difícil. E se a banca for FGV, pode ter certeza que vai ser a prova
uma das provas mais difíceis de português, né? E o Rio Grande do Norte já viu. Certo? Quem já pegou questões da FGV sabe, né, o que eu estou falando. São questões com nível alto, certo? Mas para aprender a FGV, para aprender a FGV, o meu projeto o intensivo já vai te ajudar. Então é a certeza de estudar antes e depois do edital com o método do professor Edson. Se você gosta do método, você sabe que o método ele descomplica, e eu sei que descomplica porque toda semana eu recebo mensagem de pessoas que estão conseguindo evoluir no português para concursos, e eu tenho certeza que esse projeto vai te ajudar também. Certo, gente? Vai te ajudar de uma forma ou de outra, tá bom? Por isso, para finalizarmos o nosso evento, a segunda aula, certo? Eu vou deixar agora uma entrevista completa com um aluno Puyu, em que ele foi aprovado em primeiro lugar para o cargo de professor de educação física. Isso ele antes, tendo várias e várias reprovações, até chegar ao nível mais avançado em português nos concursos. Bom, vou colocar aqui para vocês acompanharem um pouco. Um abraço e até mais. Valeu! Aproveitando este momento, né, quero chamar aqui para participar desta live. Tá pronto aí, Buiú? Tá pronto? Então, seja muito bem-vindo, Buiú Noronha. É um prazer tê-lo aqui nesta noite de quinta-feira e tenho certeza que você tem muita história para contar, muitas dicas para trazer para o pessoal que está se preparando para concurso. Boa noite. Boa noite, Edson, né? Boa noite aí a todo mundo. Eu vejo aí que tem gente de toda a parte, né, do país, né, várias regiões. E estamos aí, né, na batalha ainda. Consegui a primeira matrícula, né, a primeira aprovação. Estou correndo atrás de outras, continuo estudando, né, continuo na batalha. Essa vida de concurseiro não é muito fácil, não. A gente tem que estar sempre estudando, revisando, né? E aí a gente segue. Muito bom. Conta aí para o pessoal, Buiú. O que foi que aconteceu na sua vida para você falar assim, poxa, eu quero fazer concurso, é o meu sonho. O que é que aconteceu que foi aquele estalo que você diz, eu vou começar a fazer concurso. O que é que aconteceu na sua vida? Conta aí para o pessoal. Edson, assim, eu sempre, desde quando eu concluí a minha faculdade, a minha graduação, né, e terminei minha pós, sempre abriram concursos e eu sempre ia fazer o concurso com a cara e a coragem, né? Tipo, eu vou fazer, na sorte eu vou passar. Vá que dê a doida aí, eu acerto o gabarito na sorte e vou passar. Esse era meu pensamento, né? E aí, trabalhando, virei empresário, né, do mundo fitness, tem academia, depois com muito trabalho, né? A gente sabe que o mundo do empreendedor não é fácil, né? E eu comecei a ver que não era mais aquilo que eu queria. Eu queria uma coisa que me desse estabilidade financeira. Então, porque eu trabalhava muito, não tinha férias, né? Trabalhava o ano inteiro. Aí eu comecei a voltar a estudar para concurso, né? E comecei a fazer a mesma coisa que eu fazia antes. Ia para fazer as provas do concurso com a cara e a coragem, né? Não, eu sei. Achava que uma prova de interpretação de português era só ler o texto, né? E não sabia, ainda não sabia que envolvia várias outras coisas. Eu achava que uma prova, o banco é mais interpretação. Então, eu vou ler o texto e vou ler o texto com atenção e vou responder a prova, né? Da minha área, não. As minhas específicas, eu já tinha uma vivência, uma hora ou outra eu li alguma coisa, algum artigo, dava para levar. Mas aí o português e a didática, porque eu nem sabia didática, né? E nem, como eu fiz para professor, nem sabia, nem gostava. Português ia com uma sorte. Então foi quando eu comecei a perceber essa minha deficiência em português, né? Não só em português, como em outras disciplinas. Mas eu via que português era o que realmente colocava o candidato dentro da vaga.
Por quê? Se uma pessoa é formada em História e Geografia, ela tem praticamente por obrigação saber a sua área, né? Então, eu via que português me colocava o candidato dentro da vaga. Só que eu pegava uma gramática e ia ler, né? Foi aí onde eu conheci o português do zero, né? Com o professor Edson, e comecei a aprender aquilo que eu só tinha passado por cima na minha época de ensino médio. Porque o português lá do meu ensino médio eu só passei por cima, né? Eu só queria atingir a média máxima de ano. E quando sempre falavam que lá na frente vai precisar, mas eu achava que nunca ia precisar, mas realmente precisei. Então eu tive que voltar, né? Reiniciar os meus estudos de português, como o nome do próprio curso fala, português do zero, né? Mas só que tem uma grande diferença. Eu não teria que me deslocar da minha casa para ir para outro local estudar. Eu comprei o cursinho online, né? E aí comecei a estudar e comecei a prestar concurso. E comecei a ver, Edson, que comecei a atingir, né, pontos positivos, português. Então, isso começou a me dar mais ânimo. Só o negócio está dando certo. Estou estudando, sem falar que eu perturbava, né, o professor quando eu tinha alguma dúvida via WhatsApp. Quando eu via que eu tinha alguma dúvida, eu ia lá e notava minhas dúvidas. Quando ele estava online, eu ia lá e perguntava. Perturbava bastante ele. Então, comecei a ver que estudar português requer dedicação. Você tem que também ter uma estratégia, né? Começar, por exemplo, antes eu não sabia se eu começava a estudar morfologia, sintaxe, eu fazia uma misturada, estudando. Aleatoriamente. Eu estudava. Não sabia que muitas coisas eram base para outras, né? Eu não tinha essa noção, que é o que eu chamo da sua metodologia, né? Essa metodologia que você nos dá. E então eu comecei a me preparar, fiz concurso para o estado do Ceará, comecei a isso há 2 anos atrás, quase 3 anos atrás. Comecei a ver que estava evoluindo no português. O negócio está dando certo. E daí não parei mais, porque eu falo assim, que estudar português é uma bola de neve positiva. Você vai acumulando, né? E graças a Deus hoje, não sei de tudo, né? Mas estou com uma bagagem muito boa, continuo estudando português, né? Continuo praticando, exercitando, continuo perturbando o professor quando tenho dúvida. Mas é isso aí. Tenho ainda algumas dificuldades em alguns assuntos, porque, como eu falo, português é você estudar de forma habitual, né? Estudar é um hábito. Então, você tem que estudar, se não puder todo dia, mais 3, 4 vezes na semana, e rever, revisar, responder questões. E tudo isso aí, todo esse aporte, e o cursinho começando do zero online, ele me dava, né? Então, comecei a gostar e a entender português a partir da metodologia do professor, né? Por quê? Eu até já tinha assistido aula com outros professores até muito gabaritados, mas eu não tinha base. Então, quando eu ia para aula de um professor muito gabaritado, ou mesmo assistia de forma online, muita coisa eu não entendia, porque ele já dava lá o conteúdo de uma forma muito complexa, né? De alguns assuntos que eram base, mas que esses assuntos eu não tinha, né? E que o português do zero começou a me dar essa base. E foi daí que eu comecei a ter um bom desempenho nas provas de concurso, né, Edson? Sim. Buiu, me conta um pouquinho, antes do zero, como eram os seus estudos em português? Como é que você estudava português? Conta aí para o pessoal. Antes do zero, o meu português era zero. Como eu falei, antes de conhecer o português do zero, eu estudava assim, feito uma coisa louca, né? Eu não estudava interpretação, porque achava que só ler o texto na hora da prova já interpretava. Eu estudava um assunto lá na frente, que eu teria que estudar lá atrás para me dar base, eu não sabia disso, né? Eu achava que para mim saber o que era uma conjunção, eu não teria que saber o que era uma preposição, um adjetivo, né? E tudo isso aí foi me dando base. Eu fui começando a organizar o meu tempo e a organizar os meus estudos, né, Edson? Até que você, muitas vezes, nos seus cursinhos, você coloca
aquele mapa, né, para a gente se orientar, né, a forma de orientar para estudar de acordo com os conteúdos que a gente vai estudar dentro do cursinho. Então, aí, antes era tudo bagunçado, eu estudava uma coisa aqui, que era para não ter estudado antes, estudava uma coisa lá na frente, que não era para ter estudado, e era muito misturado, né? Aí foi quando eu comecei a perceber, através das aulas, que não, a gente tem que ter essa organização de conteúdos, né? Não colocar um conteúdo na frente do outro, a gente tem que ter base, e toda essa base me faltava. Muitas vezes eu nem sabia o que estava falando na prova. Muito bom. Buiu, durante a sua preparação com Português do Zero, você trabalhava? Como era assim, a sua rotina de estudos? Trabalhava de manhã, estudava pela noite? Porque as pessoas sentem muita dificuldade, às vezes, na questão, eu consigo aprender português trabalhando, eu consigo aprender português fazendo faculdade. Como era a sua rotina de estudos com Português do Zero? Edson, eu estudava, como eu era dono do meu próprio negócio, né? Eu coloquei pessoas lá para tomar de conta. Na reta final do concurso aqui da cidade, eu praticamente abandonei tudo, né? Porque eu tinha que revisar não só o português, como as outras disciplinas, né? Os outros conteúdos. Mas existe, né, uma grande vantagem do português do zero, do português online, porque a qualquer hora do dia eu posso abrir o computador, o celular e estudar em casa, né? Eu não teria aquele horário de ir para uma aula, não. Eu organizava meus horários. Se eu trabalhasse de manhã, aí eu estudaria de tarde e à noite. Se eu trabalhasse à tarde, eu estudaria de manhã. Eu tinha como organizar, porque como eu tenho acesso à plataforma do curso, então a hora que eu me organizava e a hora que desse certo, eu estudava. Mas todo dia eu tinha que estudar, né? Porque a gente tem que estar exercitando, tem que estar fazendo lembretes, revisando. Então, todo dia eu tenho que estudar. E a grande vantagem do cursinho online era porque a hora que eu puder, né, eu posso montar o meu horário de estudo. Sim, muito bom. Aí, com o Português do Zero, como é que ficou a questão dos seus estudos de português? O que é que você sentiu de diferença em relação ao que você vinha estudando antes? Edson, na realidade, fez toda a diferença, né? Antes de estudar do Português do Zero, né, de ter essa base toda, eu ia para um concurso, uma prova de português de 10 questões, eu fazia 3, 4, né? Depois do Português do Zero, né, depois de todo esse tempo de estudo, porque também é um tempo, não é você... Muitas pessoas já conseguiram melhorar em provas dentro de 15 dias, de 20 dias, mas porque ela também já vinha estudando há um tempo, mas que o Português do Zero me jogou lá na frente. O que aconteceu? Uma prova de 10 questões, eu acertava 9, acertava 8, então sempre fiquei nisso aí, entre 8 e 9 numa prova de 10 questões. Numa prova de 15 questões, eu já fiz em média 13, 12, 14, né? Meu sonho é ainda fechar uma prova de português. Não sei quando é que vai chegar esse Vai dia. chegar. Mas que andei muito perto já, né? Mas o português é o grande diferencial no concurso público. Né? Como eu já falei aqui. O português, ele nos coloca nas primeiras colocações de um concurso. Buiu, salvo engano, houve um concurso aqui do Rio Grande do Norte que o pessoal... Buiu, pessoal, para quem não sabe, é da minha mesma cidade, a gente é amigo. Ele já foi meu personal trainer, me fez perder 13 quilos aí nessa caminhada. E assim, eu tenho um contato muito próximo com o Buiu, então eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que eu sei, assim, sei mais ou menos o que é que passou, mas eu lembro que antes de você entrar no curso, você fez um concurso, não sei se foi na Prefeitura de Lages, que você foi reprovado, salvo engano, você foi muito bem específica e você atingiu uma nota muito baixa. Salvo engano, foi naquele momento ali que você decidiu realmente dar um voto de confiança a estudar português, realmente. E não ir mais para a prova sendo reprovado por conta de português, né? Aconteceu isso. Até tinha comentado com você que eu tinha que melhorar bastante o português. Eu fiz o concurso, quase fechava as específicas, me dei muito bem nas outras, mas português eu fiquei lá atrás, né? Então, foi a partir daí, foi o concurso de Jardim de Piranhas. Sim. Foi Jardim de Piranhas, foi depois do de Lages. Eu não fui fazer Lages
porque eu estava me estudando, eu tinha começado a estudar para fazer o concurso do do IFPB, né? Que quando eu comecei a estudar para o concurso do IFPB, até então não tinha aberto ainda o edital de Apodi, e as provas bateram no mesmo dia, e aí eu preferi fazer Apodi, né? E o que acontecia foi aí a partir desse momento, dessa decepção, porque eu acho que foi uma prova de 10 questões, eu só fiz 3, né? 3. Então foi a partir desse momento que eu disse, opa, tem alguma coisa errada. O meu fraco é português. Eu tenho que estudar português, eu tenho que aprender português. Que foi aí onde eu comecei eu procurei, né, e você me apresentou o cursinho português do zero, né? E sempre existe essa sua preocupação enquanto ao aluno, né, de tirar dúvidas, né? Sempre você falava, precisar, deixa seu contato, tem a plataforma. E aí foi onde eu comecei a trilhar essa batalha. E até então, eu achava que não aprendia mais português. Sabe, eu vou tentar aqui, mas é uma coisa que eu estudei a vida inteira, né? E agora, aprender agora de última hora muito conteúdo é difícil, mas é o que eu estou precisando no momento, então vamos lá. E eu comecei a estudar português, né? E uns 2, 3 meses depois foi o concurso aqui da cidade, né? Aqui de Apodi. Que aí, em português, eu fiz 9 questões de uma prova de 10. Né? Eu consegui a classificação em primeiro lugar, né? Graças a Deus, muito esforço. Mas dizer que foi fácil, não foi. A gente tem que estudar. O segredo do concurso é ir para a prova sabendo o conteúdo. Né? Tá preparado para as pegadinhas, para aquelas partes que as bancas gostam mais de cobrar, né? Que é justamente aquelas exceções das regras, né? Então, mas foi muito bom, é muito bom. A sua metodologia, né? Porque sou seu aluno aí já há quase 3 anos, que é uma metodologia muito boa. Eu nunca não me canso, né? De estudar, sempre dá aquele gostinho de aprender um pouquinho mais, porque a metodologia que você usa, Edson, é uma metodologia muito boa, são aulas muito claras, né? Não é aquelas aulas cheias de arrudeio para falar uma coisa, para ensinar uma coisa. Então, acho que tudo isso aí ajuda bastante nós, enquanto concurseiros. Depois aí já mandei, já divulguei bastante, né, o português, porque eu vejo que é uma necessidade, é uma dificuldade de todo mundo. O português é uma dificuldade de todo mundo. Né? É uma língua muito complexa, muito cheia de regras, de exceções. Então, é o que está fazendo o diferencial no concurso público. Qual, assim, Buiu, o principal... Se você pegar o português do zero, qual é o principal diferencial que você sentiu? Em relação às aulas... Ao português do zero, sim. Edson, há um tempo atrás, né, eu fiz cursinho em outros lugares. E é sempre essa mesma latumia que as pessoas nem gostam e nem sabem de português. Né? E eu até já tinha feito algumas aulas com você e sempre indicava, eu estava nesse cursinho por outras disciplinas, né? E eu sempre dizia, gente, olha, isso aqui é o português do zero, professor Edson, você compra o curso, você não vai se arrepender. E depois eu tive até um feedback das pessoas, dizia, pô, o professor é muito bom. Esse português do zero é muito bom para a gente que é concurseiro, porque eu vou começar o português do zero. E até quanto antes começar, se você pretende fazer um concurso, não começar só quando abrir um edital. Você começa a estudar o português do zero, né, bem antes, porque você vai aprender e você vai ter uma bagagem muito boa para ir para uma prova do concurso público. Então, assim, o português do zero fez toda a diferença na minha aprovação. Na minha aprovação, como eu já escutei de outras pessoas também, que o português do zero faz o português, né, faz uma grande diferença no concurso público. E principalmente com a ajuda do português do zero. Em relação à fixação do conteúdo, videoaula, material, como é que você... a relação de você conseguir analisar as questões, você conseguir pegar uma questão e já identificar, essa questão aqui, ela remete à função do quê? Então, eu consigo responder assim. Como era a questão de resolver as questões, seja de exercícios, de simulados e até mesmo da sua prova? Edson, é engraçado quando a gente
passa a ser aluno do português do zero, quando a gente vai para uma prova que pega a prova de português e abre e vê você lá, você está lá estampado. Porque até macetes que você dá nas aulas, né? Você, para saber se o que é uma conjunção, se é um pronome relativo, se é uma preposição, vocês falam. Tudo isso aí, e quando a gente começa a estudar, já começa a ficar automático. Porque a gente, além de assistir às aulas, as suas explicações, ter o conteúdo, ter o material, você também se preocupa com os exercícios, né? Então, quando você está lá explicando os exercícios, você começa a dar esses macetes, né? Que faz grande diferença, né? Então, a gente pega uma prova de português e muitas vezes está lá, não é a mesma palavra que você deu na aula, mas a mesma coisa está lá. A mesma lógica de responder. A mesma lógica de responder. E todas, nunca, até hoje. Posso até ser que eu me equivoque lá na frente, mas até hoje eu olhava para a prova de português e dizia, pai, Edson, que é a cara de Edson essa prova. Tem nem para onde correr, é isso aqui, né? E até otimiza o nosso tempo para responder as questões, né? Você já fiz provas que usei seus macetes, né? Que você dá, que otimizou bastante o meu tempo. Não vou ter que voltar lá no texto, porque eu já sabia que ali dentro já se tratava de tal conteúdo, que a regra era tal, que o macete era tal e que não dava outra, né? Claro, com toda atenção. A gente tem que analisar as questões com toda atenção. Saber o que pede, né? Saber o que é... A gente tem que dar uma de advogado na hora da prova de português. Porque o advogado, ele trabalha nas entrelinhas, né, da lei. A gente tem que trabalhar nas entrelinhas de português, porque muitas vezes, se a gente usar um pouquinho, a gente pode escorregar em uma pegadinha. E em quanto tempo você sentiu os primeiros resultados, Will? Os primeiros resultados. Foi assim, questão de 2 meses, Edson. Questão de 2 meses, né? Porque foi de uma prova para outra. Eu já senti um resultado extraordinário, né? Senti um resultado extraordinário. Do último concurso que eu fiz, né? Ano passado, que aí foi cancelado, 2019, final de 2019, aí remarcaram a prova, porque teve um erro lá da banca, remarcaram a prova e aí começou a pandemia. Eu vi já, nesse último concurso, uma grande diferença também, né, em português, porque a banca ela trabalhava muita questão de interpretação e tal, e eu vi já corrigindo, mesmo assim, corrigi o gabarito quando saiu, e vi a grande diferença. Então, sempre eu acho que sempre que eu pegar uma prova de português, Edson, eu vou lembrar de você. Como o Edson falou, por a gente ter essa proximidade, né, eu já fui personal dele e tal, sempre a gente tem contato. E sempre que eu vejo uma questão de uma banca, né? O rapaz Edson falou isso aqui, já mando para ele, já discuto com ele. As questões dos stories, né? Você responde. Aqueles stories, Edson, que eu acho fantástico, porque assim, o português a gente tem que ficar estudando, relembrando, por mais que a gente aprenda, mas a gente tem que revisar, né? E quando eu erro porque eu erro, né, também, quando eu erro alguma alternativa lá dos stories que eu acho aquele quiz que você coloca, para mim é fantástico, porque quando eu erro uma coisa que eu estou esquecido, assim que eu tenho um tempinho, eu já volto para aquele conteúdo, já vou revisar, printo, vou ver o que foi que eu errei, às vezes mando para Edson, debato, né? E, como eu falei, é uma aprendizagem bem bacana, porque muita coisa você aprende, não esquece de forma nenhuma, mas outras, devido você passar muito tempo sem rever, né? Que a gente tem que rever, aí a gente acaba esquecendo alguma coisa, algum detalhe, a gente já volta. Aquele quiz que você coloca aí nos stories, eu acho fantástico. Eu acho, porque é uma forma... Vou voltar a colocar. Porque assim, a gente que vem já estudando um tempo, né, que já está começando a ter uma bagagem, é uma forma da gente exercitar o que a gente já aprendeu, saber se ainda está fresco na nossa cabeça. Então, aquele quiz que você bota, eu acho fantástico. Quando você coloca no perco um, vejo lá, às vezes você pergunta só o que é, por exemplo, a função lá, né? Gente, aí é tão viciante que além de eu responder lá, aí eu vou lá no privado dele e vou falar por que né, Edson? Edson, é porque assim, né? Não sei o quê. É só uma forma de realmente saber se a gente sabe. Confirmar. Muito bom. E em relação ao material, o material do Português do Zero, ele atendeu a sua necessidade, Will?
Atendeu sim, Edson. Não é à toa que eu tenho aqui um monte ainda. Aqui, ali, aqui atrás é tudo estampa ali, ó. Aí É tem os mapas material de mental, né, estudos. Buiu? Aí atrás, Como é? tem esses mapas mental é de português que tá atrás de você? Alguns são português, eu tenho outros ali. Edson, e assim, os mapas mentais que eu fazia antes, eu pregava muito na parede, né? Aqui no quarto parecia uma sala de jornal, era muita coisa. Só que eu agora aprendi a fazer um mapa mental escrito. Eu escrevo todos Olha, os conteúdos que eu vou estudando do português ou da minha específica, né, que é educação física ou de outras, eu começo a anotar. Eu estou fazendo o meu mapa mental agora, é só assim, ó, escrito, sim. porque aí, quando eu sentir alguma dificuldade em algum conteúdo que eu esqueça de alguma coisa, eu venho aqui no mapa mental, ó, já Você pode levar para começo a prova, né, Buiu? Você pode como levar para a é? prova. Você pode levar, tipo, para o sábado da prova revisar, folhear. No sábado da prova, porque tem aqueles conteúdos que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, Conjunção, o cara tem que geralmente, revisar, né, véspera de prova. aí na véspera da prova eu dou uma revisada nesses conteúdos que eu tenho, que às vezes eu faço uma confusãozinha a mais, tenho uma dificuldadezinha a mais, mas aí eu sempre... Gente, é interessante, Edson, a questão, por exemplo, do conteúdo de tempos verbais. Eu nunca tinha aprendido tempos verbais, mas agora já estou sabendo, né? Já por causa daquele seu macete que você Tem uma dava clareza, né? nas aulas, né? Então, assim, graças a Deus, até nunca mais perdi questão de tempos verbais. Interpretação, aquela sua metodologia da gente grifar, escrever de lado do texto da prova, marcar datas, nome de pessoa, tudo aquilo ali nos ajuda bastante e otimiza muito nosso tempo durante Para uma ter prova. uma estratégia, quando você até mesmo falou aí que otimizou até o tempo, né? Porque você vai para a prova, por exemplo, eu vou responder primeiro gramática, depois vou para a interpretação, mas se a questão 1 ela pedir ideia central, eu não vou precisar ler o texto todo. Se a questão 2 quiser tipologia, eu vou analisar de uma forma. Olha só, Buiu, vai estar disponível lá na plataforma, lançamento aí para a turma nova, guia de revisão. Esse guia de revisão, acho que eu até mandei um para você. Mandei, não Eu foi no acho que está no WhatsApp? meu e-mail. Está no meu e-mail. Mandei. Esse guia de revisão é exatamente aí, que você anotou, é o resumo dos principais conteúdos dos tópicos. Você assistiu a videoaula, o guia de revisão ele permite você revisar 2 horas de aula em meia hora, em 30 minutos, em 20 minutos. Isso aqui é bom porque você vai levar para a prova, você vai fazer uma prova em Natal, vai ficar no hotel, você pode revisar tranquilamente. É sim. Buiu, o que é que mudou depois de você ter sido aprovado? Conta aí para o pessoal a questão o que é que mudou do Buiu depois de ter sido aprovado, né, em primeiro lugar, um cargo, um status muito importante, né, para quem vê, né, a questão de, tá dando certo nos meus estudos. O que é que mudou na sua vida depois de você ter sido aprovado na Prefeitura de Apodi? Minha vida mudou tudo, né? Porque assim, eu queria um concurso onde fosse, eu queria a tão sonhada estabilidade, que todo mundo sonha, né? A ter estabilidade financeira. Ser funcionário público, ter férias, que fazia muitos anos que eu não tinha férias, ter o meu 13º, ter o meu terceiro. Eu queria ser funcionário público. Então, assim, eu sempre coloquei tudo isso na balança. Eu não vou mentir, Edson, na minha antiga casa, os meus amigos ficavam bebendo na minha casa, né? Com o Ilismar, ficava lá bebendo e eu trancado no quarto estudando. Por quê? Você começa a colocar na balança. Pô, eu tenho uma vida inteira para tomar minha cerveja, conversar com meus amigos. E agora o momento não me permite, porque eu não sei, Edson, se é um ponto positivo ou um ponto negativo, mas quando eu começo a estudar, eu paro, né? Eu paro tudo. Eu só estudo. Eu paro de receber visita, quando podíamos, né, que chama em pandemia, eu paro, abro mão de festa, de churrasco, e fico ali só estudando. Por quê? Gente, é muito bom. O cargo público, ele é muito bom. Antes, como eu falei, eu era empresário, eu tinha uma academia, eu trabalhava de segunda a sábado até meio-dia, chegava em casa cansado, se eu quiser, eu não podia faltar ao meu trabalho, eu tinha que trabalhar todo dia, toda hora, eu não tinha férias,
mês era bom, mês era ruim, porque existe isso, né? Nesse no mercado, né, empresarial, existe isso, mês é bom, mês é ruim. E eu comecei a colocar tudo isso na balança. Quando eu fui aprovado, né, a minha qualidade de vida era péssima. Eu passava a noite, já cheguei a virar a noite estudando, né? Passava a noite tomando café, estudando, porque eu almejava muito esse cargo. E para mim, eu digo, Deus me abençoou bastante, porque além de passar, eu passei na minha cidade, né? Porque eu poderia passar em qualquer outra cidade e eu iria. Mas eu passei na minha cidade, primeiro lugar. Eu lembro que eram 2 vagas, Edson. Eram 2 vagas. E muitas vezes eu acordava cansado da noite anterior, que eu estudava até tarde da noite, né? E eu acordava cansado, desmotivado, né? E até isso eu aprendi com você, que você dizia assim, coloque uma música motivacional, né? Pense. E eu colocava aquela música, a música não me motivava, e eu colocava na balança. Poxa, são 2 vagas, tem uma galera aí que vai vir fazer esse concurso, muita gente boa, porque tem muita gente que estuda muito, né? Eu vou estudar, pelo menos para ver se eu fico em terceiro ou em quarto, se pode ser que a necessidade chame mais, né? Eu me surpreendi, Edson, quando saiu o resultado, né? Eu não acreditava quando eu vi que tinha passado em primeiro lugar, porque era um concurso muito esperado, fazia muitos anos que aqui não tinha concurso, e assim, eu lembro que o resultado saiu no dia de uma procissão do padroeiro, né? E eu passei o dia inteiro, eu não comia, eu não bebia, eu era ansioso, por quê? A gente já sabe mais ou menos pela pontuação que nós fazemos na prova. Então, aquela ansiedade me consumia. Eu sou muito ansioso, né? E aquela ansiedade me consumia. Mas, graças a Deus, né, 15 dias após eu tomei posse, começou a pandemia, né? E continuo dando aula online, continuo trabalhando mais do que o presencial. Mas, assim, foi uma coisa que mudou a minha vida, me deu qualidade de vida, porque se eu não tivesse esse vínculo, né? Se eu não tivesse essa aprovação numa época dessa, e, tipo, teria que trabalhar como era que ia trabalhar, tudo fechado, né? Tudo de isolamento. Então, assim, eu digo assim, eu fui muito abençoado. Deus me abençoou bastante. Chegou no momento certo. Chegou no momento certo. Aí, às vezes, Edson, a gente estuda e diz assim, eu quero muito esse concurso, pedir a Deus, e às vezes a gente não entende que é na hora certa, né? Então, assim, chegou na hora certa, chegou no momento certo. Eu até incentivo outras pessoas, amigos meus, né? Tem aqui minha vizinha, eu incentivo muito a ela a estudar, porque é uma segurança, né? A gente é uma estabilidade. Eu sei que um dia eu vou me aposentar, eu sei que quando chegar a tal época eu vou ter férias, eu sei que meu dinheiro vai estar todo mês na conta, apesar que a área que eu realmente descobri e aprendi a gostar, né? Porque antes eu trabalhava, como eu sou formado em educação física, tanto eu sou bacharel como eu sou licenciado, mas antes eu só atuava na parte do bacharel, na parte que era do personal, de atividade física, voltada à questão de academia, né? E aprendi a gostar dessa parte da licenciatura, de dar aula, de passar conhecimento para os alunos, né? E graças a Deus, estudando, assim, eu me encontrei, realmente eu me encontrei. Não que eu não goste mais da parte do bacharel. Gosto também, porque foi onde eu sobrevivi por muitos anos, né? Mas essa parte, eu sou muito encantado com essa parte da licenciatura, da educação física escolar, sabe? E estou com novos projetos, tenho novos projetos futuros, né? E vamos aguardar aí, mas continuo estudando, espero há bastante tempo o concurso também tão esperado da cidade de Mossoró, a cidade aqui vizinha. Sim. Né? E continuamos aí, vamos levar aí a colocação do Português do Zero mais uma vez, se Deus quiser. Vamos lá. Ei, Will, conta só um pouquinho aí para o pessoal. Como era a sequência de você estudar o português pelo projeto Português do Zero? Videoaula, PDF, resumo, questões, simulados, como era isso? Edson, eu começava a assistir, por exemplo, eu ia lá para a interpretação, começava a estudar a interpretação, né? Então, tudo aquilo ali que você me falava, eu tenho um borrão, eu sempre estudo com a caneta e um papel na mão, certo?
Então, tudo aquilo que eu achava de extrema importância, ou alguma dica que você dava, eu sempre estava puxando, notando, colocando o que era importante, a observação, né? E depois eu passava tudo isso para o meu mapa mental, né? E depois que passava, fazia, estudava, né? Depois eu ia para as questões, porque aí não adianta só a gente estudar o conteúdo sem a gente exercitar, para saber se realmente aprendeu aquele conteúdo, saber em qual parte eu tenho dificuldade. Então, assim, é o que eu falo da questão da organização do estudo, né? A gente começa a colocar cada coisa no seu lugar e também essa questão de ter essa sequência, né? De estudar primeiro tal conteúdo, para a gente acabar não se perdendo. E muitos conteúdos que a gente vê no início que vai servir de base lá na frente, né? Para outros conteúdos. Então, e toda essa orientação você sempre falava nas aulas, né? Então, tudo isso aí eu comecei a perceber que português não é só a gente aprender as regras, ou então ir para uma prova e ler o texto da prova e achar que a interpretação é só você ler e saber aquilo ali, né? E aprender algumas regras, porque muitas vezes eu pegava a gramática, ia para a regra da crase, lia, não aprendia, não exercitava, e quando eu saía da porta do quarto já esquecia o que era crase, né? Então, eu comecei a organizar, né? A ter essa organização e criar a minha própria estratégia, né? De assistir suas aulas, depois notar tudo lá, depois ir para o meu mapa mental, depois revisar e depois ir para as questões. Eu acho que cada pessoa, Edson, tem a sua metodologia. A minha é essa, a metodologia de estudar. E eu só sei estudar, Edson, escrevendo, rabiscando, né, puxando, só sei estudar assim. Então, me ajudou bastante dessa forma. Eu acho que a partir do momento que eu escrevo, eu fixo mais, eu aprendo mais. Para a gente encerrar, tem várias pessoas aqui, né, participando, alguns já são alunos de português começando do zero. Suas considerações finais em relação ao nosso dia de hoje aqui, a nossa conversa, para a gente dar encerramento. Edson, repita aí que eu não escutei direito. Se não escutou? Não. Para o pessoal que está nos acompanhando, as considerações finais para a gente encerrar. Agora escutei, que seu áudio deu uma baixadinha aqui. Sim. Então, gente, estudar, ninguém está preparado 100% para ir para uma prova de concurso, né? Por mais que eu gosto dessa vida de concurseiro, viu, Edson? Às vezes até as pessoas dizem assim, mas você vai fazer outro concurso, né? Tipo, passou, não tá bom. Mas é como eu falei, eu quero minha segunda matrícula, né? Tenho projetos futuros também que vou fazer, né? Então, assim, estudar, como eu falei, é uma bola de neve positiva. A gente sempre tem que estar aumentando esse conhecimento, né? E o cursinho, começando do zero, para mim, foi excelente, né? Foi de fundamental. Ainda é, porque a gente assiste muita aula lá, na plataforma. Então, assim, é uma forma que você pode estudar em casa, você pode organizar o seu horário de acordo com o seu trabalho, né? Suas tarefas diárias, porque a hora que você abrir a plataforma vai estar lá as aulas, dar sequência sempre, revisar. E nós nunca estamos preparados 100% para ir para uma prova de concurso, né? A gente tem que estar sempre estudando, revisando. Para mim foi um investimento muito bom, certo? Eu não acho caro, Edson, particularmente o material que você nos fornece, né? E todo esse aparato de questão de material, de revisão, de dúvidas. Então, para mim, foi um investimento muito bom. É um investimento barato. Eu acho barato, porque é questão para o resto da minha vida, né? Depois que a gente aprende uma coisa e leva para o resto da vida. Então, para mim, todo investimento na educação, ele é baixo custo, porque você se dá bem. Então, as pessoas que estão iniciando agora, estudem. Um dia eu achei que nunca passaria no concurso público. Eu achava que não era capaz. Eu achava que eu não era capaz de aprender o tão amedrontador português, né? Porque amedronta as pessoas. Então, mas só que depois, hoje eu gosto muito de estudar português. Não gostava antes, aprendi a gostar, porque a partir do momento, antes eu não sabia, nem gostava e nem sabia.
Mas a partir do momento, né, através dessa minha necessidade, eu tive que aprender, e a partir do momento que você vai aprendendo, você começa a gostar, você começa a ver com outros olhos, né? A sua metodologia é muito bacana, Edson, porque você nos dá base, como o nome do próprio curso já fala, é português, começando do zero. Então, eu comecei do zero, né? Depois de ensino fundamental, ensino médio, faculdade, eu comecei do zero, porque eu passei tudo por cima, né? E graças a Deus não sei de tudo, estou na batalha ainda, mas o que eu aprendi já me serviu bastante, e vai me servir mais. Uhum.